Fala aí, meu povo. O vídeo hoje é sobre um exercício relacionado a mapeamento de memória cache, especificamente direcionado para mapeamento associativo por conjunto, certo? Bora lá fazer esse exercício. Linhas de 4 bytes mapeadas de uma memória principal de 64 bytes para uma cache de 16 bytes. A palavra de memória é de 1 byte. Então, aqui eu tenho essa tabela representando a memória principal e essa tabela representando a memória cache. Dá para ver que a memória cache já está preenchida, já tem aqui quais são as tags que foram armazenadas em cada linha e, baseado nos dados que foram informados, também dá para a gente já fazer algumas análises, né, que a gente já está acostumado. Por exemplo, 64 bytes, 2 elevado a 6 bytes, então o total de bits necessário para endereçar a informação nessa memória é 6, né? A cache tem 16 bytes, dá 2 elevado a 4. Então, a quantidade de bits necessário para endereçar algo na cache é 4. O que mais? O tamanho do bloco é 4 bytes. Então, a gente também consegue já saber que a gente tem necessidade de 2 bits para identificar uma palavra em um bloco, né? Ou seja, pegando aqui de exemplo aqui na cache, né? Essa que seria a palavra 0, palavra 1, palavra 2, palavra 3. Ou seja, a coluna, né? Como eu costumo, essa ideia de entender as memórias como uma tabela, em que você tem aqui nas linhas um número de bloco ou número de linha, né? Se for na cache, e as colunas são as palavras, né? Palavra 0, palavra 2, palavra 4 palavras por bloco. A questão diz que essas tabelas mostram os valores de memória principal e da cache em determinado instante. A cache foi preenchida em sequência da linha 0 para a linha 3. A partir desse instante, são feitas requisições de leitura em sequência nos seguintes endereços. Aqui os endereços. Considerando que o mapeamento de memória cache utilizado é associativo por conjuntos com duas vias, com política de substituição LRU, faça o que se pede. Indique quais dos endereços apontados nas requisições estarão sujeitos ao cache hit e quais estarão sujeitos ao cache. Indique quais foram os dados solicitados em cada leitura. Mostre quais tags estarão armazenadas em cache após a sequência das 8 leituras feitas pelo. Tá, a primeira coisa que a gente vai fazer é perceber que essas 8 leituras. Vamos ignorar esses números aqui, né? Acabei de perceber que o documento saiu dando continuidade da questão. Mas são 8 leituras. É a primeira leitura, segunda leitura, terceira leitura, quarta leitura, por aí vai até a oitava leitura. Todos os dados estão em hexadecimais, então todos esses endereços que foram usados nas solicitações estão em hexadecimal. Né? Então a gente vai começar passando tudo para binário, certo? Que vai ser o primeiro ponto. Como está em hexadecimal, eu vou pegando cada dígito e convertendo para binário. A gente já viu que o endereço aqui trabalha com 6 bits. Né? Lá em cima, a gente calcula essa informação a partir do total de bytes da memória principal. Então são necessários 6 bits para identificar uma dessas palavras que estão aqui, né? Por exemplo, essa palavra 123 está no endereço 0. A palavra 0 está no endereço 63, certo? E então, para ir de 0 a 63, são necessários 6 bits. É com 6 bits que nós vamos trabalhar. Então, aqui, 2, binário, 1, 0. Letra A é 10, então, 1. Opa, estou botando no lugar errado. Tá aqui. 1, 0. Aí, é o 2, né? Letra A. 1, 0, 1, 0. 3B. 1, 1 é o 3 e B é 11. Então, 0, 7, 0, 0, né? Mesmo que 0, 7. 0. O 2 é ou 0, 2, 0, 0, 0, 0, 0. 3C, 3, 1. O C é 12. Então, 1, 1, 0, 0. 3F, 1, 1, 1, 1, 1.
04000000. E a letra A é 10, 0010. Fui entortando o negócio, porque trabalhar aqui nessa mesa finalizadora, a posição que eu tô é um pouco desafiador. De qualquer forma, vamos seguir, tá? Dá pra gente seguir assim. Eu preciso agora descobrir como é que está dividido, né, o endereço. Como é um mapeamento associativo por conjunto, o endereço ele é dividido em tag, conjunto, palavra. Eu preciso de alguns bits para rotular os blocos de origem, preciso de alguns bits para identificar o conjunto de destino, e eu preciso de alguns bits para identificar a palavra dentro do bloco que deve ser acessado. Quantos bits para cada um? Para saber, eu preciso responder as perguntas de quanto tem de cada um. Então, quantas palavras tem por bloco? Você viu que a quantidade de palavras por bloco é 4. São 4 bytes, cada palavra é 1 byte. Então, a quantidade de palavras por bloco é 4. Certo? Colocando isso em potência de 2, 2 elevado a 2. Portanto, pezinho é 2 bits. Tá? Pezinho, eu costumo chamar de pezinho, a quantidade de bits necessária para identificar, indexar uma palavra dentro de um bloco. Conjunto. Como saber quantos bits são necessários para o conjunto? Bem, essa informação raramente é dada de forma explícita. Normalmente, o que é nos dado é a quantidade de vias que tem. Quantas vias tem o nosso conjunto? O texto, tudo aqui. Procura 2 vias, né? Então, quer dizer que a memória cache ela vai ser dividida, vai ser agrupada, né? Cada 2 linhas vão ser agrupadas e isso vai ser um conjunto. Cada conjunto tem 2 linhas. É isso que quer dizer 2 vias. Cada conjunto tem 2 linhas. Vamos aqui, ó. Essa questão, como trabalho com valores pequenos, ela é bem visual, né? Feita para ser realmente um pouco didática. Então, eu vou pegar aqui a minha memória cache, vou dividir 2 conjuntos. Conjunto 0, conjunto 1. Então, de forma bem visual aqui, a gente consegue perceber que eu preciso de 1 bit para identificar o conjunto. O bit 0 é o conjunto 0, o bit 1 é o conjunto 1. Tá? Se eu precisasse fazer esse cálculo com números maiores, a quantidade de conjuntos, né, seria definida simplesmente pela quantidade de linhas que eu tenho disponível na minha memória cache, divididas a quantidade de linhas dividido para quantidade de vias. Beleza? Nesse nosso exemplo, a quantidade de linhas é 4, a quantidade de vias é 2, então a resposta é 2, né? 2 é o mesmo que 2 elevado a 1, portanto, 1 bit. Então, meu conjunto aqui, Czinho é 1, Pzinho aqui é 2, Czinho é 1. Para completar os 6, que é o total, 6 é o total, a tag é 3. Então, tagzinha 3 bits. Então, a gente vai dividir aqui nossos endereços binários dessa forma. 2 bits palavra, 1 bit conjunto, 3 bits tag. 2, 1, 3. Nossa formação que é essa. 2, 1. 2, 1, 3. Beleza? Percebendo que meus traços podem ficar assim com os. Eu consigo dar controle. Deixa eu melhorar isso aqui de uma maneira simples. Eu vou colocar cor diferente. Já resolve. Então, 2, 2, 2, 2 para a palavra, 1 para o conjunto, 3 para a tag. É isso. Beleza? Agora, prosseguir. Vamos prosseguir aqui. Para identificar, para saber se houve um cache hit ou um cache miss, e
condição necessária aqui para eu continuar resolvendo a questão, inclusive é o item A, né? Sobre quais foram o cache hit ou cache. Qual é o procedimento, tá? Se você esqueceu. Eu tenho que pegar a tag que foi solicitada, tá? Então, pegar a tag que foi solicitada, que está representada pelos 3 primeiros bits aqui do lado esquerdo. E eu tenho que ver se esse valor corresponde com a tag dentro do conjunto, né? Se dentro daquele conjunto essa tag está presente. Se essa tag estiver presente no conjunto, deu cache hit. Se essa tag não estiver presente no conjunto, aí vai dar cache miss. Então, para facilitar essa análise, eu acho que é interessante a gente escrever aqui em decimal o valor da tag, tá? E o conjunto é bem simples, é só um bit, né? Mas eu vou botar também. Vamos deixar bem explícito aqui em decimal qual é a tag e qual é o conjunto. Nesse aqui, ó, 101 é 5, então a tag é 5 e o conjunto é o conjunto 0. O segundo, a tag é 7 e o conjunto também é 0. Próximo é tag 0, conjunto 1. Depois eu tenho de novo tag 0, só que dessa vez conjunto 0. Aqui eu tenho tag 7, conjunto 1. Depois, de novo, tag 7, conjunto 1. Já prevemos aqui um, né, nesse. Aqui tag 0, conjunto 1. Tag 1, conjunto 0. Agora que a gente tem esses valores, a gente pode começar a fazer as comparações. Lembrando que eu não posso simplesmente pegar os valores que eu obtive aqui e sair comparando de uma vez, tá? Porque toda vez que eu tiver um cache miss, eu tenho que substituir a cache armazenada, tenho que substituir a tag armazenada na cache. Pode afetar o próximo análise. Então tem que ser realmente de forma sequencial, tá? Então vou e bora lá. O primeiro acesso é conjunto 0 tag 5. Bora lá. Conjunto 0 é aqui. Tem alguma tag 5? Tem. Tag 5, né? Então já começamos com o hit, tá? Começamos com o hit. Legal. Lembrando que a gente está trabalhando, também isso é um ponto importante, né? Com política de substituição LRU. Então, na hora de substituir uma informação, a gente vai substituir aquela que está mais tempo sem ser usada, mas então a gente precisa ficar monitorando aqui quem foi o último dado acessado, né? Porque o outro é o mais antigo. Então, nesse caso aqui, ó, se eu acessei essa posição, a mais antiga agora é a de cima. Então, eu vou deixar sempre essas marcações aqui do lado, tá? E aí, na hora de tirar, a gente tira a que tiver menos marcado. Ou então, isso funciona bem para 2, né? Essa marcaçãozinha funcionaria bem para 2. Para ficar uma coisa mais abrangente, digamos que você vai fazer uma questão. Apertando Ctrl Z aqui, eu queria tirar esse check. Cadê aquele? Então, política LRU. Digamos que você está fazendo uma questão e você tem um conjunto com mais do que mais do que duas vias. Nesse caso, marcar só um checkzinho do lado pode não ser tão bom. Vou botar assim, números em 1, certo? Quer dizer que esse aqui foi o primeiro acesso, foi aqui. E aqui é como se tivesse um 0. Você sempre, nesse caso, vai tirar o que tiver com menor. Continuando. O próximo aqui é tag 7, conjunto 0. Conjunto 0, tag 7. Não tem tag 7 no conjunto 0, certo? Então, deu um miss. A gente vai anotar aqui. Primeiro era um hit, né? Acabei dando Ctrl Z, deixa eu botar de novo. O segundo é um miss. Quando dá miss, eu tenho que substituir um bloco, né, de informação da cache, né, e trazer um bloco novo. Não interessa aqui para a gente, nessa questão, já ficar monitorando quais foram os dados que foram trazidos, tá? Isso não vai ser tão relevante. Mas a gente precisa monitorar como é que está o estado da tag. Então, a gente tem que substituir, nesse caso, qual bloco seria substituído? É a pergunta que a gente tem que se fazer. Então, qual é a política LRU? Então, o mais antigo. O mais antigo aqui é esse. Então, eu vou ter que tirar essa tag e vou substituir ela pela tag nova, certo? Vou botar aqui do lado de fora as tags novas. A tag nova vai ser a tag 7, que foi a tag do
do endereço solicitado. Bem, agora é um processo que a gente vai ter que ficar fazendo isso, né? Até o final. Espero que já tenha pego o jeito. Eu vou repetir mais alguns e depois, assim, de um ritmo mais tranquilo, e depois eu acelero um pouquinho. Tag 0, conjunto 1. Beleza. Conjunto 1. Tem alguma tag 0 no conjunto 1? Não. Certo. Não tem nenhuma tag no conjunto 1. Então, miss. Tá, eu tenho que agora trocar, substituir um desses dois valores e colocar o bloco novo. Qual dos dois eu vou tirar? No início da questão, ele fala para a gente considerar que a cache foi preenchida de cima para baixo. Assim. Se ela foi preenchida de cima para baixo, quer dizer que primeiro eu botei um dado aqui, depois um dado aqui. Então, o mais antigo aqui é o de cima. Tá? Então, por isso, eu vou substituir esse. Tá? Então, eu vou botar aqui. Como eu acabei de substituir ele, eu vou botar uma marcaçãozinha aqui de 1. Ele acabou de ser utilizado. E vou botar a nova tag aqui, que é a tag 0. Bora lá. Uhum. Ai, ai, o vizinho resolveu bater na parede. Bora lá. Continuando aqui, tem que continuar. A banda tem que continuar tocando. Embora. Onde é que eu tava? Voltando. Próximo endereço aqui é o quarto, né? Então vai ser conjunto 0, tag 0. Conjunto 0, tem alguma tag 0 aqui? Eu tenho tag 7 e tenho tag 5, tá? Então não tem, então miss. Nesse caso, eu tenho que substituir algum. Eu acabei de. é, eu tinha acabado. Peraí, deixa eu só retomar aqui. Quando eu coloquei essa tag 7, eu. Conjunto 0, tag 7. 0, tag 7. Foi aqui em cima, né? Então substituiu de cima. E eu esqueci de marcar aqui, né? Como eu acabei de substituir, eu acessei ele, tá? Faltou marcar aqui, talvez vocês tenham percebido e não tinha como me avisar. Não é uma live, né? Gravando. Mas talvez você tivesse percebido, né? Tinha que marcar aqui que houve um acesso, né? Esse aqui foi acessado. O mais antigo agora é o de baixo. Então, para identificar isso, eu vou botar o número 2 aqui, certo? Então, nesse caso, agora, de novo, eu tive que acessar o conjunto 0 e agora a tag é 0. Eu tenho que colocar isso no lugar de alguém. Mais antigo, portanto, nesse caso, agora vai ser o de baixo. Então, eu tenho um acesso aqui. E vou botar a tag 5. 5 não. A tag 0. Tag 0. Bem, próximo acesso, quinto acesso, ele vai mirar no conjunto 1 e a tag que vai ser buscada é a 7. No conjunto 1 tem alguma tag 7? Conjunto 1, lembrando, né? Formado por essas duas linhas. Tem alguma tag 7 aqui? Tem, né? Então, hit. Vai dar um hit aqui, eu vou marcar que houve um hit. Houve um acesso. Houve um hit. A próxima vai no mesmo lugar, né? É uma outra palavra, mas do mesmo que vai apontar para o mesmo conjunto. Então, hit de novo. Vou botar aqui de mais um acesso. Ah, depois eu tenho conjunto 1, tag 0. Conjunto 1, tag 0. Conjunto 1, são esses dois aqui de baixo, tag 0. Opa, tem também hit. Mais um hit. E, por fim, conjunto 0, tag 1. Conjunto 0 é esse. Tem alguma tag 1 aqui? Não. Lembrando que eu estou colocando as tags novas aqui do lado de fora, tá? Então, não, tem uma tag 1 aqui? Não. Tem tag 7, tem tag 0. Então, miss. Certo? Vamos logo marcar aqui que deu um cache miss. E agora a gente tem que colocar um bloco novo. Tá? O bloco novo vai substituir qual linha? A mais antiga. A mais antiga aqui, ó. É que está com o menor índice, né, de acesso. Vai substituir. Vou marcar agora que o 4 foi aqui.
E eu vou trocar esse 7 pela tag lá de baixo, que eu acho que era o tag 1. Como ficou no final as tags armazenadas? Na linha 0 ficou tag 1. Na linha 1 ficou tag 0. Na linha 2 também tag 0. E na linha 3 não teve nenhuma alteração, né? Continuou com tag 7, que era a tag inicial. Ok? Então, é isso que a questão estava pedindo. Vamos só conferir se faltou alguma coisa. Indique quais os endereços deram cache hit ou cache miss. Ok, tá aqui. Ó. Indique quais foram os dados solicitados em cada leitura. Ah, essa aqui a gente não fez. Podemos fazer, tranquilo. Item C. Mostre quais tags estarão armazenadas em cache após as 8 leituras. Tá? Então, a gente já fez também o item C. É esse. É esse, que é o item A. Faltou o item B, que ele pergunta quais foram os dados solicitados em cada caso, né? Então, para responder essa pergunta, eu vou pegar uma cor diferente aqui. E, a gente vai trabalhar da seguinte forma. Você vai lembrar que uma informação pode ser encontrada aqui na memória principal, né? Pegando um bloco, o valor do bloco, e um valor de palavra. Ou seja, pensando em termos de uma matriz. Eu pego um valor de linha e um valor de coluna. E aí eu encontro o dado que eu quero. A gente sabe que o valor da palavra usa 2 bits, né? 2 bits é para identificar a palavra. Portanto, o resto dos bits identifica um bloco. Como nesse nosso caso aqui, nosso endereço tem 6 bits, 2 bits mais da direita identificam a palavra, e os outros 4 bits identificam um bloco, tá? Ou seja, esse aqui é o bloco ó, 0000, esse aqui é o bloco 0001, esse aqui é o bloco 0010 e assim por diante, até o bloco 1111 lá no final. Então, se eu quiser encontrar qualquer endereço, só perceber, se eu quiser encontrar qualquer informação aí na memória de uma maneira prática, é só lembrar que eu vou ter o meu endereço dividido em bloco e palavra. Certo? No nosso exemplo, 2 bits é para a palavra e 4 para o bloco. Dito isso, ó, a gente consegue achar as palavras solicitadas bem fácil. Olhando para cá, isso aqui, esses 4 bits são o bloco e esses 2 bits é a coluna, é a palavra. Então, bloco A, palavra 2. Bloco A, palavra 2. 0, 1. Dado solicitado, nesse caso, é 16, tá? Isso é o que o item B está pedindo. Então, a palavra solicitada, especificamente, né? A palavra ou dado solicitado aqui foi o número 16, tá? Eu já passei essa questão para alunos fazerem em sala e é muito comum o pessoal me dar o índice aqui. Aqui, ó. O pessoal me dá esse valor. Ah, a palavra é um zero, né? A palavra 2, tá? Então, tudo bem, a palavra 2 daquele bloco, né? Mas quando eu leio essa questão, o que eu entendo que ele está pedindo, qual dado, realmente, qual númerozinho que está lá dentro, né? Justamente para aproveitar o caráter visual dessa questão, eu tenho uma quantidade de dados que eu consigo representar numa tabela, uma folha visível, né? Ou seja, eu não estou trabalhando com kbytes, megabytes, gigabytes, números muito grandes, eu estou trabalhando com números pequenos. Então, eu consigo visualmente identificar os valores na minha tabela, tá? Então, essa questão faz uso dessa ideia, tá? Deixa eu identificar mais um aqui e ou mais alguns aqui e a gente encerra. Então, no próximo, eu tenho o bloco 0, passando para décima da passando para a hexa da letra E, passando para a hexa da letra E, esse, né? 0. E o índice da palavra, ou seja, a coluna é a coluna 3. Então, 0, 2, 3 é essa aqui. Tá? Então, esse aqui é a palavra da segunda leitura. Na terceira, o bloco é bloco 1 e a palavra é 3. Então,
bloco 1, palavra 3, é esse bico, 117, certo? E assim a gente vai fazendo para os demais. Como já está muito longo o vídeo, vou parar por aqui. Acredito que já é suficiente para ficar os outros. Tá bom? Então, esse vídeo fiz especialmente para meus alunos que vão fazer prova. Vai ter, claro, uma questão desse tipo na prova. E é importante dar uma treinada, né? O assunto eu sei que, de alguma forma geral, tem uma percepção de que foi bem compreendido, mas esse exercício ele vai ajudar a fixar. É isso. Até breve. Falou.